agora chamo um grande amigo meu, Charlie Guima, do Mig 18, agora ele é repórter do Stay Heavy. E a primeira matéria dele foi nada mais nada menos com o Viper na volta dos caras no show em São Paulo. E ficou demais. Então chega aí, Guima, e o Viper no Stay Heavy. Charlie Guima, repórter Mig 18 pro Stay Heavy. Estamos aqui com Felipe Machado, Pete Passarel, Viper. Para começar, como é que tá a química no palco de vocês depois de 20 anos? Well. Não, tá muito legal, Assim, a gente fez aqueles, antes de anunciar essa volta do Viper, a gente fez alguns ensaios meio secretos, assim, pra ver se o negócio ia rolar mesmo. Porque fazia muito tempo que a gente não tocava esse repertório, né? E daí, assim, quando a gente juntou no estúdio, começou a tocar, e daí... com o Pete eu sempre continuei tocando, mas enfim, com o André, com o Guilherme e tal, quando começou a ver aquele negócio, a gente começou a ver que ia ser uma coisa realmente especial. E assim, quem for ver o show, quem estiver nessa turnê, vai ver que é uma coisa realmente muito legal. Você falou, desculpa te interromper, mas você falou de palco. Quando eu cantava sozinho, ele sempre era do lado esquerdo, eu no meio, e o Ives do lado direito, né? Agora, não, o cara tocou com o André. Agora a gente se acostumou. E ele tem aquele pedestal, voando em volta da gente. Realmente é meio perigoso essa parte, né? Porque o André, ele é meio... Ele faz a movimentação dele e ele não olha muito dos lados, fora que ele também não enxerga muito bem. Então a gente tem que ir meio outro. Eu tô com saudade de ficar do lado dele assim de hoje em dia a gente fica meio longe, assim. Mas teve um show desses agora no interior, no começo da turnê, que eu vi o pedestal assim, tipo em câmera lenta, meio voando aqui, sabe? Tipo Matrix, filme do Tarantino ou Matrix, passando o microfone aqui, eu falei, Não, tá legal. Mas no geral tá muito legal. O vibe do palco tá de ótimo. E também tem muito, assim, o que eu acho que contribuiu também para isso. Claro que a figura do Guilherme Martin, que é um cara que a gente ama, assim, é um cara mais engraçado do mundo na turnê, sensacional. E o próprio Hugo mesmo, que é um cara bem mais tranquilão. O fato dele estar junto, assim, dá uma certa tranquilidade, assim, um cara mais zen. O Viper tá ótimo, porque assim, pô... O Viper forma famílias, assim, de amigos, assim, isso que é bacana. Não, tá bem legal, acho que vocês vão ver. Tá bem legal. E como é que foi decidido a escolha do Hugo para tocar com vocês? Então, assim, andam me perguntando isso, porque poderia ter sido, por exemplo, o Val Santos, que era um cara que já tocou com a gente há muitos anos e tal, continua nosso amigo e tal. Na verdade, eu acho que o Val Santos sempre foi um guitarrista mais base, assim, né? Na época que ele estava na banda, eu realmente fazia mais os solos e tal, e ele ficava mais na base. Eu acho que para essa turnê era legal ter realmente um guitarrista que fosse um puta guitarrista solo mesmo, que tocasse os solos do Ibis igual, né? Tocasse realmente os solos parecidos com o disco. Então, quando a gente começou a escolher essa volta e tal, a sugestão do André, né? E o André mesmo, na verdade, antes do André falar, eu meio que sugeri. Eu sugeri pro André e o Hugo. Daí o André falou assim, não, perfeito, porque o cara é muito bom mesmo e tal. E realmente ele tem sido, um cara, assim, acrescentou muito pra banda, porque
ele é muito disciplinado, assim, muito mais na verdade que o Ives, né? O Ives era um cara mais rock and roll, tocava mais solto e tal. Então, assim, aquela coisa nas partes mais metal, assim, ficava uma coisa um pouco mais solta mesmo. E o Hugo é bem disciplinado, então o som, assim, de certa forma, tá bem mais parecido com o disco. E agora foram 3 shows. Foram 3 shows, Santo André, Ribeirão Preto e Rio Preto. E agora São Paulo, daí continua, são mais 12 shows pelo Brasil. E como é que foi a resposta do público nesse aquecimento para São Paulo? É muito legal. Uma coisa que tem marcado bastante, assim, tem um certo carinho, assim, dos fãs pela gente, porque a gente acha muito do caralho, né? Mas tem também uma combinação de público que é interessante, quer dizer, tem os caras mais velhos, assim, mais das antigas, que são os caras que viveram aquela época, que querem reviver e tal, com vinil e tal. E tem uma galera mais nova que, tipo, não teve aquela oportunidade, claro, de viver, de ver aqueles shows na época, mas que ou tinha alguém mais velho que gostava, ouviu falar, que de alguma maneira marcou a vida. Então o cara quer ver o show ao vivo pra ver como é que era, tal. Então essa combinação de público assim tem sido bem legal. E pra quem não sabe, o show de São Paulo aqui foi aberto a um grupo de fãs para assistir o Soundcheck. De quem foi essa ideia? Como é que surgiu? Isso aí é uma coisa que, na verdade, um dos responsáveis pela essa volta do Viper, né, além do Guilherme Martin, que sempre pilhou muito isso, é uma produtora que chama Wiki Metal, que chegou com um projeto meio pronto, falando que queria montar essa turnê e tal, e a gente meio que topou, né? São caras muito próximos da gente e tal. Então, quando eles chegaram com essa ideia, né, eles tinham uma experiência de bandas internacionais e tal. Meu irmão mesmo trabalhou com outras bandas internacionais, e esse modelo de ingresso que o fã podia chegar mais perto e conhecer o pessoal e tal, também é muito comum lá fora. Então, como tem muita gente que pede isso, de conhecer a banda e tal, a gente acabou criando esse tipo de ingresso. Mas é muito legal porque a gente acaba conhecendo os fãs de uma maneira mais próxima, batendo papo e tudo mais. É o Hugo tá escondido. A repercussão dos fãs, como é que está sendo nos shows? Porque no princípio era para ser só julho, certo? Agora já estendeu. Como é que está essa previsão? Vai ter alguma coisa mundial aí? Então, na verdade era só julho, justamente por causa de agenda e tudo mais. O André vai ser aniversário do filho dele, ele tem um filho fora do Brasil e tem carreira solo, vai lançar o disco solo no segundo semestre. Então tinha uma série de fatores que impediam um pouco que continuasse além de julho. Mas a gente conseguiu descobrir, talvez, arranjar umas datas, talvez em setembro. Então algumas cidades que a gente não conseguiu incluir nessa primeira perna, a gente consiga fazer em setembro. Você já ouviu falar de trabalhador que veste a camisa? Vou mostrar um guitarrista que veste a camisa. O Mariucci já está com a camisa vestida. Consagrado. Pô, como é que tá sendo tocar com o Viper nessa tour hoje? Pô, puta, o convite, fiquei muito contente quando o André me chamou, porque o Viper fez parte da minha infância adolescente. Sem chamar ninguém de velho Não, aqui, né? não, mesmo porque eles acho que eles eram só um pouco mais velhos quando eles fizeram o primeiro disco, né? Então, eu sempre ouvi, eu sempre gostei muito. Eu lembro quando saiu o Theatre of Fate, cara, eu gravei numa fita BASF. BASF ferro. Você tá tentando melhorar o pior. Não, mas eu também sou velho. Aquela laranja. Não era laranja, era depois, vai. Também não era assim, era aquela vermelhinha. Então assim, eu sempre ouvi muito. E quando o André me chamou, na hora eu aceitei assim, pra fazer a turnê, porque é uma turnê histórica, ainda mais por ser uma turnê histórica, assim, acho que é muito legal. Beleza, eu só queria que vocês dessem um último recado aí pra galera, pra quem não pôde vir, não pode assistir esse show, por favor. Bom, assistam ao próximo. Se vocês não puderem assistir nenhum desses shows da Turnê to Live Again, em julho, talvez tenha alguns em setembro. Se vocês também não conseguirem, daí só resta comprar o DVD. Valeu. Mas aproveitem porque tá valendo muito a pena.
Vamos falar agora com o Guilherme do Viper. E aí, rapaz? E aí, tudo bem? Como vai? Legal? Tudo em paz? Cara, fala pra galera aqui como que é voltar a tocar com o Viper depois de tanto tempo. Pra começar, voltar com o Viper é uma coisa assim, o Viper é uma banda que nunca acabou, na verdade. O Viper parou um tempo e tudo, mas assim, tanto que esse retorno da gente aos palcos foi meio natural. Assim, um encontrou com o outro, ficamos com vontade de fazer um som, um foi falando com o outro, a gente foi se reencontrando todos, dando muita risada no dia que a gente nos encontrando, falando um monte de coisa, lembramos um monte de coisa, e fomos pro ensaio pra ver o que acontecia. Então foi espontâneo. Foi ideia de quem esse ensaio? Foi minha um pouco. A ideia foi sua? A sugestão, vamos dizer, foi minha, essa história toda. Eu encontrei o Felipe, a gente conversou um pouco online, depois a gente veio aqui no show do Soulfly, assim, nos encontramos, nos conversamos e começamos a botar isso em prática. Então vamos dizer que até fevereiro não tinha volta, não tinha nenhum, não foi um negócio que foi acontecendo. A volta, em fevereiro não tinha nada. Até fevereiro. A gente entrou e tivemos praticamente esses meses para arranjar tudo. Então, foi tudo, como eu digo, foi muito natural e espontâneo. Assim. Cara, vocês estão fazendo os 2 álbuns, né, agora, na íntegra. Quanto tempo você demorou para pegar as músicas de volta? Isso é uma boa pergunta. Foi um negócio meio difícil, porque eu entrei no Theater of Fate, no disco do Theater of Fate. Então, tinha muitas músicas dessas que praticamente nunca mais foram tocadas desde o Soldiers of the Rising. Porque a gente tocava nem metade do disco. Tocava o Theater na íntegra e tocava algumas do Soldiers. Então essas músicas estão há 25 anos, há 20 anos, vamos dizer assim, paradas. Muitas dessas, tipo, metade do Soldiers. Então tinha muitas músicas que tinham muitos detalhes, muitos solos, muitas paradas. Então demorou um pouco para tirar de novo essas músicas. Por mais que a gente conhecesse todas as músicas, mas assim, foi muito fácil assim, tocar com o Hugo, por exemplo, que é um guitarrista, voltar a tocar com o Felipe, que, meu, toda a gente é melhor profissionalmente hoje em dia que naquela época. Então nessa parte foi mais fácil. Mas para decorar, tipo, com 43 anos, um monte de música, não foi tão fácil assim. E algum recado para quem não pôde vir nesse show e quem não pode ir nos próximos que estão por vir? Bom, é esperar, meu. A gente precisa mexer no heavy metal. A princípio, que o heavy metal tem jeito. Tanto que a gente, desde fevereiro até agora, a gente conseguiu montar uma casa legal com fãs de heavy metal. Então eu acho que a gente precisa juntar, tá sempre trabalhando, tá sempre fazendo coisas legais, tá sempre fazendo coisas novas, procurando inovar. O heavy metal no Brasil é foda. Temos que mandar isso pra cima. Vamos aí. É isso aí, meteu heavy metal lá em cima então. Stay Heavy, somos nós aqui no show do Viper.